Eu sugiro deixar o velho por último. Pode ser você? Vamos fazer as fotos. Fábio, Alexandre, Diego. Vamos marcar o velho Matheus. Não, meu conhece ontem, eu não falei isso com o velho. Então, pessoal, Fábio, boa tarde, pessoal. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com a experiência com uma professora na universidade. E eu que quero de paraquedas no polo, né? A questão de ser professor universitário. Mas a gente começa desde a faculdade, onde eu estava ensinando os projetos que tinha, né? Estava ensinando universidades, estava com banda de música. Então, isso já trouxe uma bagagem muito interessante para poder ensinar também o trombone. Eu trabalho muito com mercado, até hoje não trabalho com mercado também. Mas o que é interessante é assim. Quando foi em 2011, eu decidi fazer um mestrado, né? Eu não tinha nenhuma noção de como funcionava a questão do ensino superior no Brasil. Eu sabia que tinha tomado aula, sabia que tinha um professor, que já aprendia conceitos, aprendia métodos, estudava métodos, né? Mas a função do professor eu não sabia, né? Eu estava lá só pensando com o e é totalmente assim, diferente de tudo isso. Eu cheguei em 2012, abri um concurso para Manaus, da Bahia, né? Aí ele falava comigo, é necessário que ele foi quem fez mais ou menos essa jogada, não tirar isso, não deixar de passar. Ele falou, Fábio, você tem concurso lá em Manaus, você vai fazer o que eu vou fazer lá. Longe pra caramba, lá no Rio, lá não tem nada lá, nem tem como lá. Aí, ele não, faça concurso como concurso universitário, você vai na área, a gente tem que fazer já no mestrado, vamos fazer o que esse dia eu não tinha nem passado, nem tinha outra passagem, ele não foi passar, eu fosse ficar. Parou. E aí eu fui fazer reservando eu fazia a prova lá em Manaus. Coincidência que estava na banda do Alexandre. E eu nem conhecia Alexandre, né? Conhecia de nome, né? Esse cara está na banda, esse cara está lá. Mas enfim, não só de destino, talvez por conhecimento, eu fui para fora e passei. E aí eu fui odiado tanto minha vida profissional quanto na minha vida pessoal também, porque eu saí com uma realidade muito diferente da própria banda, né? Ganhava vida com banda de popular, pagode, axé. Eu fui realmente para o ensino superior. Só que quando chega lá, chega naquele nível de ensinar trombone, não é isso, né? Ensinar trombone é uma das funções que ele chega. E o que é mais complicado é que você tem que estar o tempo todo ensinando, pesquisando o projeto. Então, quando você só toca trombone, é bacana, mas na universidade é o que menos vai ser pedido. Você vai ter sua turma lá, ter seus alunos ensinar, bacana, mas pesquisa, todo mundo tem que publicar artigo. É exigência. Extensão, você tem que fazer extensão. Aí dentro da universidade também tem país, né, que pesquisa, iniciação científica, né? E aí você começa a se envolver nesse mundo todo. E aí quando a gente fala assim, mas e a função lá de professor tem, a gente monta o coral, a gente dá aula, estuda, faz quarteto, faz recitais, então tudo isso faz parte da língua que você vai dar nota. Então você tem lá, você contratado 40 horas, você tem 20 horas, mais ou menos para dar de aula, e você pode não completar essa carga horária, mínimo 12, né, para ganhar, mas todas as 20 horas você completa com atividade administrativa, atividade de pesquisa, atividade de extensão, e aí começa a vir o start para poder associar tudo isso a muita coisa, tudo foi o que eu fiz. A ideia é que eu tinha um laboratório, e esse laboratório é importante porque a própria universidade incentiva o laboratório, né, tanto financeiramente, né, quanto estruturalmente, e você começa a fazer tudo que você faz, tudo que eu faço na minha vida, por exemplo, eu faço dentro desse laboratório. Se eu publico um artigo, eu cito lá o laboratório na aula. Se eu tenho um parágrafo que pertence ao laboratório tal, tem um projeto de criança, tem quase 60 crianças aprendendo violino, e
e instrumento de metais também, faz parte do laboratório. Se tem um evento, um seminário de metais que a gente faz todo ano lá, que promove o laboratório. O encontro no Bonista que promove o laboratório. Então, tudo isso vai criando um escopo muito grande de atividades e começa a resultar nesse lado profissional. E aí, como eu coordeno o laboratório, eu tenho que vincular para mim. Com essa experiência de você estar o tempo todo, mexendo com edital, mexendo com pesquisa, mexendo com aula, mexendo com conceito, com atividade prática, por exemplo, esse ano agora que fez 10 anos do projeto, um monte de falou quase o Amazonas todo, 62 municípios, as 15 espalhadas nos maiores polos que podia tocar Parintins, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, que já fica lá, né? O Igual conhece bem lá, a cabeça do cachorro lá, que o pessoal chama, já é bem distante já, né? São 18 horas de barco, por exemplo. Né? Então, em lugares realmente que a gente foi tocar, então isso leva o nome da universidade, isso leva o nome do laboratório, leva o nome do curso de indústria, e começa essa prática de você fazer esse trabalho. Além disso, eu como sou muito curioso, eu acabei me envolvendo politicamente dentro da universidade. Então, eu achava que a direção ajudava muito aos estudantes digitais, aos músicos, foi me envolver a ser diretor. Acabei sendo diretor, fiquei 5 anos como diretor, não me contentando com isso. Aí eu apoiei um reitor lá, que se elegeu no ano passado, ele me chamou para ser corretor de ensino e graduação. Então, tudo que faz prática de pedagógica na universidade, aí isso tudo faz o que você fala no mundo. Ah, mas é porque eu gosto? É porque eu gosto também. Mas eu já tive sempre me chama por atenção do governo, esse equilíbrio que você tem cheio, nós temos muito claro, fazer o que você vê que pode produzir mais. Mas tem uma coisa interessante que você fala muito com a região de Alto Moleque. Se você não se coloca nesse lugar, você não vai. Isso é muito importante. Então, quando você pensa assim, você formou na universidade, e você só fica dando aula, você deixa passar muita coisa. Porque a gente tem de possibilidade na universidade é muito grande, só que fica tudo o quê? Medicina, direito, enfermagem, odontologia, quando você vai ver, você não sobra nada para a música, não sobra nada para a arte. Né? Você estando lá dentro, você consegue mover esses pauzinhos, né? Assim, não, essa parte aqui vai para isso aqui. Por exemplo, a coisa que a gente pensa que é besteira, mas, por exemplo, cadeira ergométrica com orquestra. A gente nunca tem, toda a orquestra, por exemplo, tem uma cadeira ergométrica com orquestra. Fiz uma citação bacana agora, 700 cadeiras para a universidade, com o curso de música e orquestra. Então, raramente você vai encontrar isso. Outra coisa, por exemplo, você faltar estranho numa universidade, isso é pequenininho. Então, quando você está lá nesse curso, você vai dizer, não, está faltando esse curso aqui, é o meu curso, como é que você compra isso? Então, às vezes fala assim, o cara está ganhando dinheiro pra caramba, não é tanto não, gente, tá? É bem pouco. Mas a possibilidade de você melhorar as coisas que tem lá, e partindo de você, isso faz muita diferença. Isso faz diferença do professor de concreto, professor de tuba, professor de violino, porque ele tem uma sala adequada, uma monitora adequada, a lição do celular, antes da você entender lá, que era auditório lá. As paredes eram assim, tinha um pedaço de madeira, que em cima era tudo ouro, a gente tocava numa sala, na outra escutava tudo. Aí vai fazer projeto para quê? Para suspender, colocar tudo no drywall, coluna de vidro no meio, para poder abafar o som. Você tem um prédio que é praticamente um andar outro, e quem toca na sala praticamente um outro é outro. Então isso ajuda muito. E até o que eu falo sempre para ela assim, pô, é inadmissível você ter uma universidade que a sua normal, por exemplo, tem estante de cadeira com mesa, com data-show, com quadro. Isso às vezes assim, perceptível para quem está dando aula, mas para quem está de fora, administrativamente, quem chega com visitantes na universidade, isso conta muito. Você chegar no auditório não tem distância suficiente, por exemplo, com uma orquestra, como está falando com o mundo. Então, a minha experiência passa muito por isso. Em você também sair dessa zona de conforto, só ensinando lá como professor, mas partir para outras atividades, você pode melhorar a cultura daquele estado, né? A universidade daquele estado. E para mim isso é totalmente importante. Porque quando eu sair disso, já vou deixar um legado grande para quem está lá. Então, o próximo corretor que vier já vai saber o que a gente tem. Entendeu? Então, o que é interessante é que os desafios são muitos. A gente fala de desafio da própria instituição, e o desafio é muito por quê? Porque a gente passa por esse lugar. A gente sair da zona de conforto de achar que a sala de aula constante, uma cadeira é suficiente, para a gente entender que a gente tem um prédio, um espaço adequado para a gente fazer muito mais coisas com isso, é mais importante. E a perspectiva que eu vejo com isso, é que hoje, uma geração que tem hoje, não só de tecnologia, mas de música, estão muito mais inteirados na rede social, tudo isso está lá e está se inteirando sobre isso, sobre o seu lugar de fala, sobre suas possibilidades
sobre o crescimento pessoal. Saber, por exemplo, hoje todo mundo está mexendo nas redes sociais e divulgar tudo que ele tem. Entendeu? Antigamente era muito difícil fazer isso. Se divulgar o que você tem, é muito difícil. Então hoje você passa a ser administrador do que você tem. E você tem que indicar algo também, uma sala de aula, ou uma pró-reitoria, ou um laboratório, passa muito pelos erros que você tem que ter. Então, é basicamente isso. Marquinhos, obrigado. Obrigado, esqueci de alertar, tá? A gente vai fazer as 4 apresentações, depois a gente abre para perguntas e discussão sobre o caso. Aí você pode fazer perguntas, vão anotando aí, para alguém visualmente, ou para a mesa, ou para outros. Vamos vendo que cada um vai ter um perfil ali, que vai ter no decorrer. Então tem um papel diferente. Então, Alexandre, com você é a mesma coisa. Então, a gente chama de professores. Posso? Bem, minha gente, para quem não me conhece, né, eu sou Alexandre Magno, eu sou professor de trombone da UFPB atualmente, mas já fui professor da UFG em Goiás, de 2000 até 2012. 2012 foi? Pronto, 13 em Marcão assumiu, então eu fiquei lá até 2012, até participei do concurso que Marquinhos entrou. Então eu tenho experiência com essas duas universidades e eu fui professor também assistente e fui também professor na Universidade de Kentucky, na fase de transição da saída do meu professor, Dale Warren, para a entrada do Brad Burns. Eu era TA e daí eu fiquei como professor interno até o processo se estabilizar, até o Brad assumir. Né? Eu participei de 2 processos de concurso. Né? Eu tenho participado de vários processos de concurso, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu também sou convidado para fazer avaliação de progressão, de ascensão funcional de professores dos Estados Unidos, como para quem vai ter processo que a gente estágio probatório, e ascensão funcional de tipos de carreiras diferentes. Então, como ele sabe que eu conheço, e eu conheço a maioria dos professores, as universidades mandam processo para mim, para eu fazer essa avaliação. Então, eu tenho um background um pouco diferente de fato, mas o que eu queria deixar, depois eu falo meu background, mas o que eu queria deixar claro, assim, e eu tenho certeza que o Tino também vai falar isso, é que a universidade ela é baseada num tripé. Esse tripé é ensino, certo? Pesquisa e extensão. O professor universitário, ele tem que desenvolver, ele deveria desenvolver essas 3 áreas: pesquisa, ensino e extensão. Extensão é aquela parte que você estende o conhecimento que já foi desenvolvido na universidade e o que ela tem de bom, e compartilha e traz a população para dentro da universidade. Um exemplo disso, a Rubacão Jazz, a banda Piqui. Quem não conhece a banda Piqui, depois olha lá na UFG, que foi eu fundei, tem vários DVDs gravados, tem várias coisas. Marquinhos também se envolve, tem trabalho com banda de música. Então, cada um da gente tem uma especialidade e traz a comunidade e leva a universidade para o povo. Isso pode gerar projeto de pesquisa, porque você vai investigar esse projeto dentro do processo de extensão e gerar um relatório, gerar um artigo. Isso gera conhecimento. Além da parte de pedagogia que você desenvolve, porque o ensino ele não deixou de ser tutorial. Ainda essa fase de autoaprendizado, que eu digo não ser autodidata, porque o autodidata é outra discussão, mas o autoaprendizado, você entrar no site e ler aquelas instruções, e vai ter um cara que vai ter que ser teu tutor, tirar tuas dúvidas. Então, nosso ensino ainda é tutorial, mas ele não é 100% conservatorial. Conservatorial ele está no curso médio, no curso de ensino médio, às vezes no superior, em outros países, mas não no Brasil. Dentro da universidade nós temos esse tripé e ele tem que ser respeitado. Por quê? Porque, por exemplo, no meu doutorado eu foquei em desordem de movimento. Então eu ajudo pessoas com distonia, disfunção de vocalismo e outras coisas a voltar a tocar. Então eu tenho uma equipe de neurologistas, fisioterapeutas e outros, um protocolo de cuidados. Isso envolve pesquisa, envolve leitura e envolve artigos.
Então, essa área a gente desenvolve dentro da universidade. Enquanto você está só na aula, é uma coisa, mas a universidade, ela é a última barreira de ensino que a gente tem formal no nosso país. Então, dentro dessa instituição, a gente tem que prover o máximo que a gente puder de conhecimento. Outra área do trabalho é a parte de software livre de Linux e o uso de criação de laboratórios de software livre de forma gratuita para que pessoas que não podem comprar um médico, comprar um programa de gravação, ele fazer uma gravação com a mesma qualidade que um cara que está comprando um material caríssimo, um software caríssimo, e ele vai ter oportunidade igual com a pessoa que comprou. Então, essa é a universidade que vai pesquisar qual o melhor sistema Linux para uma pessoa que nunca usou, para ele poder desenvolver o trabalho dele. Isso requer pesquisa, isso requer tempo para estudar, e ao mesmo tempo você tem que acordar 5, meia, 6 horas da manhã para pegar o instrumento e estudar, que é o que eu faço. Ou eu vou caminhar, ou eu vou pegar o instrumento 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Quem me viu tocar aqui, me viu tocando, eu tive sintonia e eu voltei a tocar, mas eu nunca passei um dia sem estudar meu instrumento. Isso requer uma disciplina muito grande, mas esse é o regime da universidade. Além de tocar, você tem que gerar pesquisa, você tem que gerar produto. E aí não é uma correria desenfreada para a produção, mas você tem que tentar ter alguma coisa para oferecer para a sociedade, além de só fazer o aluno tocar. Porque só fazer o aluno tocar, esse é o que a gente deveria fazer no nosso ambiente normal. Vou dar outro exemplo. Você vai fazer um concurso para uma universidade. Você tem que dominar aqueles 10 pontos que estão ali de forma tal que a sua escrita, que aí eu vou para o concurso de fato, de forma tal que a sua nota, eu começo a considerar uma nota de um bom candidato a partir de 8, 8,5. Porque se ele não tem esse perfil de grau de nota 8, 8,5, beirando 9 na hora de um concurso, esse camarada quer ser professor universitário. Ah, não, mas eu dou um jeitinho. Aí depois que você passa, não, agora eu sou professor, tem uma hipocrisia aí pelo meio. Então, assim, isso é o que é a universidade. Então, quando você entra para fazer um concurso universitário, você tem que dominar o assunto, citando referências. Não é dizer, olha, isso aqui é assim, assim. Quem foi que escreveu isso? Qual é a fundamentação teórica que você tem para isso? Você leu e citou em artigo. Qual é a concordância que você tem? Qual é a discordância que você tem? Esse é o nível de discussão que se requer de um professor universitário e de um professor de IFE. Afinal, ele vai dar aula, ele vai fazer extensão e ele vai fazer pesquisa, ele vai estender a universidade para a comunidade. Então, o nível de conhecimento que é necessário para um professor é esse. Por exemplo, agora meu background, quantos minutos eu tenho? 2,5. Eu vim de Paraíba e fui fazer bacharelado no Sandoval. Dali eu fui para o Conservatório de Paris. Do Conservatório de Paris, eu vi que o diploma do Conservatório de Paris não me permitia fazer concurso para a universidade. Eu saí, fui para a universidade, fui para Nova York, fiz 3 audições em Manhattan, New York University, Iowa. Daí eu descobri que eu não tinha dinheiro para morar em Nova York, eu fui para Iowa, fiz mestrado. Fiz mestrado lá, curto e grosso, né? Descobri lá, fui muito feliz lá, eu convivi com pessoas lá dentro de Iowa, que hoje eles estão no top do cenário de música de trombone do país. Grandes mestres, grandes músicos de grandes orquestras. Por coincidência, ele estava lá, como diziam, que me criticaram que eu ia para o meio do milho. Só que no meio do milho tinha um trombonista abaixo do Metropolitan Nova York, tinha um professor da Utah University e um professor que é curador do STS. Quem conhece o STS aqui sabe quem é, Brad Palmer. Essas 3 pessoas estavam comigo no curso superior, são meus amigos naquela época. Então, meu background é esse. Quando eu cheguei na Universidade de Iowa, eu fui ler história do trombone, porque a gente não tinha quase nada de história do trombone. Então, eu mexi com musicologia. Então, eu peguei essa parte de musicologia e voltei para cá para o Brasil, onde tudo era diferente, era artigo. Eu não podia dar aula no mestrado porque eu não tinha a bibliografia. E eu fui me adequar. Eu critiquei muito, mas depois eu entendi. Depois eu entendi porque a gente está na universidade. E a universidade ela precisa disso, além de tocar bem. Então hoje minha cabeça mudou bastante.
vocês têm me visto tocando e vão me ver tocando, mas na hora de produzir bibliografia, a gente precisa de bibliografia porque a gente não tem nada. A gente não tem nada ainda. A gente precisa produzir. Talvez daqui a 30, 40 anos a gente pode focar em alguma coisa, mas por enquanto o foco nosso da universidade é deixar um legado para vocês e vocês continuarem esse trabalho. Aí sim talvez a gente tenha. Eu acho que aqui não serve. Vamos passar a palavra. Só para quem não está, até só falar uma coisa, que estão falando, até quem não está muito acostumado com essas coisas mais acadêmicas, até esse seu papel, vocês estão acostumados da história da educação, até esse ritual já foi bom, porque a gente já está acostumado, tem controle de tempo. O Alexandre estava no meu concurso, por exemplo, eu tinha que dar uma aula de no mínimo 50 minutos. E eu estava muito nervoso, eu falei muito rápido. Minha aula acabou em 48 minutos. Eu não vi ninguém marcando o tempo. Eu sabia que faltava 2 minutos no mínimo. Aí o outro membro da banca falou, tem certeza que vai acabar, Gabriel? Eles estão marcando. Aí eu falei mais 2 minutos. Depois eu disse, Deus, porra! Brigou comigo. A Berta, porque isso acabasse. Aí eu estava reprovado, porque a minha aula de 42 por 8 minutos era 4 minutos, 50 minutos, eu seria reprovado. Mas até isso aqui também tem a ver com o nosso conhecimento. Então, A prova do Fábio, o candidato que fez, ele estendeu a prova dele por horas. E a banca não podia dizer nada, porque ele estava no edital e a gente ficou calado. E eu não acho da minha distonia esse cara que fez fazer buzzer. Eu com a boca batendo aqui e fazendo buzzer. Né? Foi um negócio assim, eu fiquei calado aqui só, anotando. Então, assim, prolixo, a prova foi extremamente mais escrita do candidato, dos outros candidatos, foi extremamente prolixo. Escreveu-se 16, 17, 18 páginas, uma coisa que você tirava 3, não tinha uma referência de nada, entendeu? Agora, o que eu queria dizer, que eu pedi permissão aqui para Diego, foi porque isso eu adquiri isso do dia para a noite? Não. Quando eu cheguei na UFG, eu tive 2 pessoas que são anjos na minha vida, que é a Glaci. A Glaci me ensinou muito, ela sentou comigo que a universidade funciona assim. Aí eu fui estudar. Depois a Ana Guilmar, que eu carinhosamente chamo de Aninha, que é difícil até para mim falar, porque eu não sou ninguém sem você. Essas 2 criaturas amo muito, me ensinaram muito. Então a Aninha sentou e me ensinou tudo. Assim, você para fazer um projeto de santo tem que fazer isso. Para fazer um projeto de pesquisa tem que fazer isso. E eu era trombonista de carreira, eu queria tocar, minha vida era tocar, eu só queria tocar. Quando eu fui para aquilo, eu fui para casa. Eu dei umas 3 cabeçadas na parede, obviamente, tem umas correntes na parede. Eu disse, onde eu fui amarrar meu burro, né? Onde eu fui amarrar meu burro, e fiquei ali, meu Deus do céu, eu vou fazer. E eu fiquei ali até aprender, porque essas pessoas dedicaram o tempo. Quando eu fazia alguma coisa errada, elas chegaram a fazer. Jana, por isso, a minha fazia a mesma coisa. Me ensinaram muito. Eu agradeço demais a elas, por causa dessas pessoas foram um anjo na minha vida. Eu só devo tudo isso. Foi esse mundo que foi aberto na UFG para mim. Aí depois veio o Léo, veio outros que Sejam, que a gente anda muito junto também. Essa parte foi muito importante para mim. Não espere que você vá saber isso tudo, mas procure as pessoas. As pessoas vão demonstrar como fazer. Mas não esqueça, nós somos músicos. A gente tem que tocar para depois as pessoas ouvirem a gente. A gente tem que lembrar sempre. A gente é instrumentista. E a gente está na vida pedagógica, mas a gente toca. A gente não é de biru. A gente está no biru, mas a gente tem que tocar, porque senão acaba a música na universidade. A gente tem que tocar, mas a gente tem que escrever também. As 2 coisas. Vamos. Obrigado. Passar a palavra, professor Diego. Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Ramírez, professor de trombone da UFG Federal Santa Maria, no Centro de Segurança do Sul. E eu vou falar então alguns pontos, não combinando, né? Então, vou falar de pontos sem combinar distintos do que o professor Alexandre e o professor Paulo falaram. Então, dentro do ensino do trombone, que é o mote de hoje, da universidade de hoje, né? Uma instituição superior, o desafio da perspectiva. Eu vou começar falando um pouco da minha história. Comecei em bandas escolares, como talvez a maioria dos aqui.
E, como o Alexandre falou agora, também tem pessoas que aqui fora para mim, começando pelo professor Júlio, que é o professor do Machado, do evento. Então, ele foi meu segundo professor de comando. Ele tocava na estadual, na Rota, em Porto Alegre, e ele dava aula de gráfico. Eu pagava atualmente, ele dava aula de gráfico, toda semana na escola de música, ele dava aula de trombone, foi apresentando, a nota, a universidade, essa coisa toda que a gente escuta muito bom, né? Então, eu fui para a Universidade Federal de Santa Maria, lá onde eu atualmente fiz aula com o professor Rodrigo Faria, do Paraná, alguns aqui mais antigos, talvez e ele teve um problema no coração, ele teve que parar de tocar, constantemente da aula, porque tem um problema no coração. E aí nós ficamos lá, dando curso com outros professores, estudos, trompete, enfim, até a minha formatura. E, para minha grata surpresa, logo que eu me formei, abriu a vaga do professor Rodrigo, uma vaga que o professor deixou por essa questão de problema de saúde. Eu fiz a prova, fiquei em terceiro lugar, e, obviamente, não fui chamado, mas o que aconteceu? A questão de banca agora, a questão de banca, o grupo foi anulado um erro da banca. Dois erros. Um, que não teve diversos comunistas na banca, na banca de Cláudia, no processo de caneta, e outra que na hora da prova escrita não foi feito um tema comparativo. Cada um escreveu sobre matemática e a gente chegou lá no setor da reitoria e o concurso foi anulado. Mais uma grata sorte, uma grata surpresa, no segundo concurso, fomos chamados para ligar novamente e dessa vez chamaram um rádio Bundes para a banca. E aí foi o que deu certo, foi aprovado no primeiro lugar e eu assumi. 6 meses depois que eu me formei, eu assumi, com 23 anos já era professor universitário. Com graduação, tive sorte também. Bom, depois fiz o mestrado do professor Lé lá em Salvador, na Bahia. Profissional. E por último fiz o doutorado, concluí no ano passado, aqui na UDESC, na Florianópolis, na estadual, aqui de Santa Catarina. Eu vou falar brevemente sobre o nosso curso lá de Santa Maria, foi fundado em 73, profissão só de piano e licenciatura. O curso de trombone, bacharelado, foi aberto em 95. E, por fim, a nossa área correlata, que é a área também do aula, o curso de Tuba foi aberto em 2011, lá no bacharelado em trombone e aqui em Tuba também. Lá nós temos os grupos, que são muito importantes para a gente falar mais sobre, e como nós temos todas as outras coisas de bacharelado lá, de orquestra, então a gente tem a orquestra sinfônica lá da instituição, banda sinfônica, coral, orquestra sinfônica, com os grupos durante a concentrada. E, por fim, um curso aqui aberto, que é uma especialização, uma pós, lá no centro, especialização em música que eu também faço parte. Temos 3 opções na especialização e nós estamos na 4ª turma. Bom, falando especificamente do curso de trombone, lá na universidade, ele é feito em 10 semestres, com 8 semestres de prática de instrumento, sequencial de 1 a 8. No meio, após o 4º semestre, nós temos o inicialmente curso, e após o 8º semestre, o instrumento 8, no caso, nós temos o inicial de conclusão. Nós temos, obviamente, as disciplinas teóricas, harmonia, análise, execução, contraponto, e disciplinas práticas, como orquestra, canto coral, banda, aula coletiva de instrumento também. Dentro da aula coletiva, eu faço um projeto de extensão, também é uma oportunidade de pé. Depois, de expansão, que eu acho que também tem gestão também, tem mais essa ainda gestão. Inovação, Inovação é só o Estado federal. na gestão só. E o RS Bônus, então, que é a aula coletiva. O que é o RS Bônus? Todo mundo aqui, professor, está no meio e a gente tem um coral com prática quase obrigatório, graças às universidades, a aula coletiva. Tem variações na Salvador, tem trombonina, então tem paregones, então tem cada unidade tem o seu grupo. Nosso lá no Santa Maria é RS Bônus, RS Bônus, porque o nome do trombone, já está ocupado pelo grupo de julho. Então, eu também faço parte, eu vou dar também.
Então, quanto ao perfil dos estudantes lá, pelo menos, nós temos dois perfis bastante distintos e predominantes, que é de militares, né, majoritariamente temporários, né, eles ficam por 8 anos, depois tem seu currículo cortado, e os estudantes têm saído do ensino médio, né, o pessoal de 17, 18 anos, majoritariamente os dois perfis. Uma curiosidade muito legal, muito interessante, que eu gosto de falar sempre dos militares, por exemplo. Os militares, por exemplo, são majoritariamente do Nordeste. Impressionante. Acho ótimo que o pessoal fez, o pessoal está aqui, então o pessoal vem, tem uma vontade na banda de realmente tocar, fazer música, instrumento, e acaba fazendo isso com viagem no Brasil inteiro para fazer esse concurso, coisa que mostra que o isso está não sabendo. Eu acho muito curioso. Enfim, e os alunos têm formato, eles fazem parte basicamente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por exemplo, o André Comento, que é aqui em Catarinense, ele foi meu aluno lá em Santa Maria, por 5 anos, e teve mais outros 2 alunos formados também que estudaram lá, por exemplo, aqui no estado. Bom, quanto aos desafios, né, que a gente enfrenta nessa reunião lá em Santa Maria, é a localização das poucas cidades do interior do estado que tem curso de trombone, para chegar lá também. A grande maioria aqui é em capitais. Salvador, Fábio, Manaus, Marquinhos, Goiânia e Alexandre, João Pessoa. Então lá Santa Maria é interior do estado, fica distante de 290 quilômetros de Porto Alegre. Inclusive eu moro em Porto Alegre, mas a distância é um defeito. Então, ajudando sempre. Então, não tem uma orquestra, uma banda sinfônica profissional na cidade. Então, acaba que o pessoal, a gente exporta muita gente, então o pessoal não fica por lá. E às vezes nem vai para a cidade porque não tem uma perspectiva de trabalho enquanto artista. Outro desafio é o baixo número de bandas marciais, bandas escolares no estado e na região também. Então, tem poucas na cidade, mas as bandas que tem os trombones tocando em escola são apenas muito pouco. Então, no mínimo, fica ligado ao curso de trombone em Santa Maria. Continuando, né, o Fábio já comentou isso no meu repórter, também já tive na unidade, né, falta de paciência para a construção do conhecimento. Até tem gente interessada, a gente quer aprender, mas depois de 2 aulas, não consegue tocar uma música inteira, que é a vontade das pessoas. Percebe a questão de construir, né, não é como um piano ou um violão, sabe, somente uma escala, uma acorde. A gente sabe que sair do som limpo em uma aula já foi uma aula. Mas o pessoal quer realmente ter mais rápido, ter muita experiência em rápido. Ainda há muitas limitações da qualidade. Bom, quanto às perspectivas de melhora, posso falar do caso de projetos sociais que estão começando a emergir na cidade. Então, os alunos hoje utilizando seus projetos em escolas, em igrejas, em fundações culturais que acabam tendo alunos mais novos e futuramente têm a tendência de realmente nutrir cursos mais interessantes. Também a aproximação dos grandes grupos com a comunidade, a banda sinfônica, com a bastante apresentações, que eu também fico na regência dela, a orquestra sinfônica, que é a trombone, a gente procura fazer um repertório também mais atrativo, de chegar na comunidade, tocar no público, ao ar livre, e aproximando essa pessoa de nós. Enfim, então, queria só falar duas coisas na questão do fato, falou que é muito importante a gente estar mais próximo, né, essa parte da questão da gestão, a gente está mais próximo das pessoas que decidem, no setor da universidade que tem os recursos que vão decidir para onde eles vão, porque essa questão a gente vai aprendendo, né, só tocar a universidade acadêmica, mas uma parte pequena pode ampliar a partir de ter recursos, ter bolsa, a universidade muito forte na questão de bolsa, e da casa do estudante. Eu, por exemplo, morei na casa do estudante quando eu era estudante, recebi uma bolsa para poder ficar, quando tinha condição realmente era longe de casa, para não ter. Então, isso a universidade tem que dar o chefe, cada aluno lá, é muito difícil ter bolsa de R$400 cada aluno, casa do estudante gratuita, almoço de janta gratuito, que tem a gente chama de benefício próprio. Então, é mais fortíssimo. Então, é isso, vamos ter tempo. Obrigado. Agora, passando, não sei se vocês perceberam, mas o
Por conta disso, passar a palavra ao Ricardo, né? Eu estava falando do marido, né? Mas você está ensinando um pouquinho aqui. Fico muito feliz com as falas dos colegas. E nem vou falar outra coisa que já ouvi que eles comentaram também. Mas eu queria falar sobre a democracia do ensino, tanto superior como o que vem antes e o que vem depois, né? A sua graduação e o que vem antes. Então, para exemplificar isso para vocês, eu estava aqui pensando como eu começaria falando, e assim, eu fiquei olhando na plateia, né? Então, eles falaram da graduação. Aí, por exemplo, eu tenho ali atrás, o que de pedra que você falou? O Nicolas é um aluno do Rio, do curso técnico de música. Ele era aluno de discurso livre, começou um tempo atrás. Foi para a escola, porque o tio dele lá, o Carlos, foi aluno lá, agora para a Marinha e faz graduação com o Rafael, terminando, né? Na UFRJ. Eu Felipe também, aquela do Rio também, foi um aluno com o Rafael. Porque no Rio eu trabalho com crianças, de formação básica. Então eu forneço alunos com o João Luiz, com o Rafael, né? Então essa parte de formação é muito importante para chegar na universidade. Se a gente tiver a base, a gente não tem nada. Um aluno meu falou, sabe, eu não gosto de aula para iniciante, mas pelo contrário, eu gosto de aula para iniciante. Porque ali que você faz, você muda uma vida, você transforma a pessoa quando ela está começando, né? E na graduação, quando a gente chega na graduação, tem exemplo dos dois, tem na Bahia tem o Sérgio, tem o Enzo, que são da UFBA, estão presentes aqui também. Isso é a gente o professor falar, né? O mestrado tem o Direu, que já eram professores. A gente faz um trabalho no mestrado, que é uma orientação mesmo, porque eles são colegas de professores. Eles não vão lá para aprender comigo, nada disso. Para trocar experiência, eu aprendo muito mais, então, essa questão toda, né? O Fábio foi um pouco do mestrado, que se conheceu antes até. E o Marquinhos já era amigo muito tempo, foi fazer doutorado lá. E o Mauro, cara, agora sofrendo a gente também. Então, o que eu falei de democracia do ensino é porque uma coisa importante que eu observei, eu briguei porque eu consegui chegar e orientar as pessoas, a gente não tinha onde fazer isso no Brasil. Né? Mas depois teve que ir lá para fora para estudar, e as pessoas tiveram que ir lá para fora para estudar. Então, nem todo mundo pode ir lá para fora. Né? E outra coisa, democratizar esse ensino para todas as pessoas. Eu estou com alunos lá que são do meio popular. Teve agora o Fernando, que está passando do Rio, fez mestrado. Tem o Silvio de São Paulo, Janete, que está fazendo sua improvisação. Né? Não tem um preconceito com o gênero musical, com onde você toca. É a pesquisa que você vai fazer de acordo com o que você gosta, que você se sente interessado. Então, essa parte da programação é chegar lá. E quando eu cheguei na Bahia, foi em 2008, eu comecei numa banda escolar também, em Volta Redonda, aos 12 anos, tocando banda de questões. Fui para a banda do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, fiquei lá durante 8 anos. E lá comecei a dar aula na FAETEC, onde tem esse trabalho de formação de banda, há 25 anos já. E aí fui para a Bahia, em 2008, assumi a vaga que não tinha professor fixo, né, tinha professor substituto. E assim, muita coisa foi criada lá depois da minha chegada, em relação a como fazer o curso, né, as ideias que foram plantadas. Por exemplo, a gente colocou obrigatoriedade de recitais semestrais. Hoje em dia é óbvio, mas naquela época não era. Os alunos às vezes nem terminavam o curso sem fazer recital. Né? O programa de curso. Né? Por que o programa de curso é importante? Porque você tem que entrar no curso sabendo onde você pretende chegar. Então, eu fiz um programa de curso, os alunos às vezes chegam, alguns falam assim, professor, não vou conseguir fazer ele todo. Alguns não vão conseguir fazer todo. Mas eles sabem, alguns fazem a 80%, outros 90%, depende de como você entra no curso. Né? E o professor tem que ter essa capacidade de gerenciar. Eu não vou ter solistas o tempo todo na universidade. Eu tenho pessoas que vão chegar aqui, vão crescer muito, mas não vão ser solistas. Até porque não querem, não têm esse interesse. Né? Alguns querem fazer outra coisa na vida. Então a gente não pode, normalmente quando eu chego nos cursos, os alunos chegam querendo fazer o quê? Orquestra sinfônica. Né? E aí como eu tive a possibilidade, a experiência de eu tocar numa orquestra sinfônica profissionalmente durante 8 anos na Bahia, na OSPA, porque também em outras, fui músico militar, dei aula em sala de aula, 1 ano e meio no Prefeitura do Rio de Janeiro, com 40 alunos assim, você consegue nem falar, trabalho com banda de música. Então assim, a experiência do dia que eu toquei na noite, não como muitos colegas têm experiência, mas toquei também. Você pode falar comigo esses caminhos diferentes da profissão. Não existe só um caminho da orquestra. Muitos deles estão pensando, mas é legal a orquestra também. A gente teve agora um aluno nosso, foi aluno lá da FAETEC, Marechal, foi para a Bahia, fez graduação, foi para a Suíça, né? Aí mora na França, Otávio, né? E agora passou numa orquestra na Bulgária, com o trombone, foi aprovado agora.
e assim, um menino pobre, que sofreu muito lá, pulava o muro do trem, cortava a mão para poder ter aula, e chegou lá. Então, assim, para a gente é importante para mostrar para o cara, ó, você pode chegar lá. Né? Então, democracia do ensino, a gente poder levar, né? Quando eu falo do superior, você está fazendo mestrado, doutorado, muita gente se assustava, eu não tenho essa coisa do acadêmico, mas é só o conhecimento que você tem. O Marlon, quando chega lá falando do povo, do maracatu, ele deu aula para o pessoal que trabalha no freio, ele dá aula para as pessoas lá que conhecem. Então, cada um de nós tem um conhecimento que a gente leva para a universidade e transforma aquilo ali para poder passar para as pessoas. Tem conhecimento chamado empírico, que é o seu, mas você consegue transformar aquilo em dificuldade. Então, você tirar esse medo da academia. A academia não é um lugar que, os caras estão ali, não. E muitos de nós, o Marcão faz o choro, uma série de pessoas fazem o que gostam, tá? Então, essas iniciativas da universidade, a gente fez, uma que eu gosto de falar muito, essa coisa do programa de curso, porque a gente trabalhou um programa que para a gente tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, o programa tem que ser dinâmico, atualizado, né, porque o mundo gira, né? Métodos são criados, a técnica gira. Ele tem que ser flexível, porque tem que compreender cada aluno tem uma história de vida. Eu não posso tratar todo mundo igual. Né? Tem que ser organizado, o aluno tem que saber o que vai fazer. Ele tem que ter ali na mão dele uma programação de estudo dele. Tem que ser compreensível, porque o aluno tem que entender o caminho. Alguns demoram um pouquinho mais, às vezes o cara chega com um problema de embocadura, né? Ele tem que ser execuível, tem que ser possível de ser executado. Alguns conseguem fazer completo, outros não vão conseguir. Ele tem que ser abrangente, ele tem que preparar o aluno não só para uma coisa. Não é preparar o aluno para professor, não é preparar para ser músico de orquestra ou de banda, é preparar o aluno para ser músico. E aí ele vai direcionar o caminho dele. Tem que ser acessível a diversos fatores sociais. Por exemplo, o ideal é que todo mundo tivesse um método original, mas no Brasil não funciona assim. Então a gente tem que criar acessibilidade. E tem que exigir um padrão mínimo no curso. O cara tem que sair formado com o mínimo necessário. Ele não pode sair formado abaixo do que a gente pretende. Né? Então a gente tem, eu trabalho com 9 eixos técnicos e artísticos. Né? Um que ele trabalha, que é definido uma rotina de estudos, conhece cada semestre a rotina. Os estudos delegados, que é importantíssimo, né? A Força, a BAM, o Ju, brasileiros principalmente, estou usando muito. Estudos técnicos de articulação, leve, hipocaste, plume. Então ele tem algumas lições desse método no decorrer do curso. Então cada eixo deles. Jogo de posições, a BAM, plume, então o jogo de posições que ele trabalha. As flexibilidades, Charicot, brasileiros também. Estudo de claves, que é um outro eixo, então ele começa. Porque o aluno chega lá, o aluno chega lendo lá na terceira, na quarta, eu não entendo nada disso. Né? Uso do rotor e pedais, ele começa a trabalhar também desde o início. Destacar do trio, existem estudos de ritmo. E além disso, trechos de orquestra de banda, que ele pode trabalhar, no período. Bom, músicas populares, repertório, né? Quarteto de trabalho. Né? Então, assim, a gente tem uma avaliação diagnóstica do cara chega, no decorrer do curso e no final, a somativa tem o quê? Onde ele chegou. Então, isso é muito importante para o professor quando ele trabalha. Vamos usar aqui 2 minutos, mas você pode fazer depois. E lá na Bahia a gente tem agora um mestrado profissional, um mestrado acadêmico. Eu também trabalho no doutorado acadêmico e a gente está tentando um mestrado profissional no futuro agora, um doutorado profissional. Já tentar agora. Então, esses cursos são cursos de formação e a produção do conhecimento. Então, quem faz o profissional, ele produz algo mais. Ele produz um CD, produz, além de fazer a produção do artigo, ele produz algo técnico também, que pode ser um livro, um método. Né? Então, as pessoas fazem isso. Já no acadêmico, voltado para a parte mais escrita, né, de uma pesquisa em si. Então, isso daí forma, ao meu ver, essa possibilidade de ascensão, você começar iniciante e chegar até o final da carreira, né? E sem o preconceito de falar assim, não, o cara faz mestrado, doutorado, e como você fala de tocar? A gente tem que tocar o tempo todo. Eu falo para os meninos que estão lá para a banda, eu falo assim, o mestre que não toca, o menino não se espelha. Tem que chegar e tocar, olha para você com outro olhar, né? O maestro toca, ele acha que a gente não toca, né? Porque cada aluno chega novo, né? Ele não viu você tocando a vida inteira, né? Porque ele tem que ver de novo, né? Então, assim, você tem que mostrar para todo mundo que está tocando, fazer as coisas, e mostrar para eles que a música é ativa. E tudo isso que a gente faz aqui não é para música. Essas pesquisas que você falou, tudo aí, é voltando para o que a gente faz melhor. Então, se o cara trabalha de um bar com orquestra, ele vai trabalhar com os trechos orquestrais, ele vai fazer a tem um menino lá fazendo agora sobre trechos orquestrais das igrejas, de da UF, né?
Já o Leandro Dantas está fazendo sobre uso de rotores no comando de baixo. Ele está fazendo o que gosta, o que ele quer. Ele não está inventando nada, né? Uma outra coisa não. Obrigado. Bem, eu acho que essa pequena fala de 10 minutos, essa pergunta faz só um pequeno resumo. Eu já deu um pouco a ideia desse que a gente vê, principalmente para quem está um pouco fora desses próprios alunos, a gente tem um pouco como o ideal, muito conservatório de algumas universidades fora do Brasil, e aqui no Brasil, como eu falei na Banca dos Matos, na Mesa dos Matos, da Associação da Paraíba, tem lá tudo com a graduação, é um jogo que está sendo jogado, essa frase é minha, o professor nosso lá da FG do teatro. Se a gente não joga, a gente perde que dar logo. Então, as regras são jogadas, gosta a gente acerta, mexe, certo, está errado. Vocês deram talvez, o Cristiano falou do tripé, eles enganam a gente, eles falam do tripé, depois que passa no concurso, nós descobrimos que são 4 tripés, a gente ainda tem a parte administrativa, então os perfis aqui, eu acho que eu esqueci. Que a gente ainda tem administração, né? Cada um, eu tenho certeza que cada um tem carga administrativa aqui, eu sou o presidente da comissão de avaliação docente da universidade, cada um tem um pouquinho de avaliação, então quem tem mais experiência, e eu acho que deu para ver, ficar claro, assim, que embora por lei a gente tem que atuar nas 4 áreas, ninguém é bom nas 4 áreas, a gente acaba pecando sempre em uma ou 2 áreas. Infelizmente, eu acho que aqui a mesa deu para ver essa diferença, deu para a gente entender, né? O Fábio, com a política, quem me faz essa questão da política, eu não vou tomar aquele Bem, o Diego vai voltar para a parte de ensino, extensão, o Alexandre, parte de ensino, extensão e também pesquisa, o Lélio na universidade, mais para a parte de pesquisa e ensino, embora o ensino não é igual, é a obrigação que a gente tem, é a única coisa que não é negociável na universidade. Então, vou abrir para as perguntas e fiquem à vontade para fazer a pergunta ou jogar na mesa, ou é só levantar a mão, o banco já levantou a mão. Então, assim, eu sei que pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, não tem pergunta ruim, acho que são sempre perguntas válidas, então não fiquem com receio de perguntar. Também queria abrir para a mesa, caso a mesa queira se auto-perguntar. Então, professor Giovanni, boa tarde a todos, né? Vocês me perguntam? Bom, na verdade são 2 perguntas, né? Uma é em relação à perspectiva de ingresso de alunos, excelência de alunos. Né? Por exemplo, na Universidade Natal, a gente criou um sistema de vídeo, né? Você envia um vídeo para a prova de seleção, tanto curso técnico quanto curso de graduação. Eu quero falar para vocês, se qualquer queira responder, vocês veem isso como melhoria, né? Um avanço, né? A prova ser online. Por quê? A gente tem muito aluno, recebe muito aluno, por exemplo, na Natal, a gente recebe muito bandas de interior. E como a universidade é na capital, né? Essa forma de ingresso online, que é virtual, né? Tanto aquele dos alunos. Não, eu vou responder, já vai falar. Então, a gente pode entrar, se quiser fazer prova, pode fazer online também, que às vezes tem curso popular. Tem a ver com a pergunta? Não, né? Então, faço depois. Tá escrito. Então, a banca. Posso contar um exemplo que aconteceu lá, a gente tem repertório para congresso, né? Quando eu cheguei no repertório, a gente foi fazer o primeiro vestibular, e aí o menino chegou tocando um choro, nada a ver com o material que foi pedido. E tocou melhor que os outros. Eu aproveito, claro, porque a gente quer o músico, né? Entendeu assim? Então acho que a gente também tem que saber, se a gente pode ter poder de tirar a boca assim, a gente pode chegar, a gente tira. E assim, porque é o potencial do aluno, né? Então acho que é música, independente do que, como você toca, acho que a gente, é como eu falei, no programa você não pode limitar o aluno a só um caminho,
porque a gente vai ter sempre isso daí, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e desde o iniciante, se ele quer ficar popular, tem que ser de fato isso. Sou a favor de que você tenha esses caminhos, até porque não tem trabalho para todo mundo, e também as pessoas estão diferentes, né? Para complementar com a colega, eu acho que, na minha opinião, é que quanto mais gente tiver com o trombone na mão, melhor. Dentro da universidade, pô, vai ter, entrando um choro, ou uma virada, ou o que for, e vai ter uma orientação adequada. Então, eu acho que daquele ponto de partida, onde ele vai chegar a um bom local, bom nível técnico, por ter orientação. Então, a gente tenta as atitudes, talvez, vamos aprovar, e como falou, a questão de burocracia que na universidade é muito projetada. Então, a gente pode dar uma ajeitada nesse sentido de poder incluir mais pessoas no ensino superior, que eu acho que todos querem. Né? Deixa eu fazer uma coisa, né? Complemento essa pergunta, inclusive, o Hélio quer falar aqui, que eu participo com você. Na verdade, vocês têm música popular, não, né? Mas quem conhece abriu o curso de música popular, inclusive é música popular para aplicação trombone. Para mim está sendo um desafio, a sua pergunta é nesse sentido. Não sei se é isso que você está complementando, se foi. É só sobre o comentário do Diego importante aqui, o Diego falou de quanto mais pessoas com trombone na boca do canto. Há um tempo atrás, né, o Rio tem um movimento forte de ensino blocos de escola de carnaval. Né? Então tem a Luísa Alves que dão aula, tem um que criou um bloco que é gigantesco, que está dentro da verdade. Tudo imenso. Então, às vezes a pessoa chegava lá, esse mesmo ele foi ter aula, chegou lá, cheio de problemas para tocar, estou corrigindo. Aí o aluno meu professor, um outro colega professor falou, os caras ensinam tudo errado, está tudo errado. Você está reclamando que tem gente tocando trombone? É melhor que tenha estudando errado, que tenha muito. E aí, se ele quiser tocar o trombone melhor, vai procurar uma escola. Agora, tirar o preconceito que ele está tocando trombone, gente. Eu vi uma foto do Gregório, né, do Toca dos Fundos, do trombone, que é super feliz, que pra gente é bom pra mídia. Está ali com o cara que toca trombone e vai divulgar o instrumento. Então não tem preconceito também com os iniciantes, pessoas que não têm acesso. A gente tem que ajudar eles. E aí na universidade a gente pode fazer isso. Se a gente fechasse a porta da universidade, a gente sempre encontra. Já está aqui, não precisa. A gente já está puxando meu orelha, já ia fazer isso, tá bem? Alguém está com essa experiência, tem que comentar sobre a experiência da avaliação de dados do vídeo? Então, essa é muito interessante, porque assim, a gente não chegou nessa fase de fazer por vídeo, né? Mas teve até uma decisão do Supremo agora, porque é uma universidade que tem mais cotas. Então, 80% dos alunos têm sido do estado do Amazonas, escolas públicas. E é interessante isso porque nos cursos mais procurados, como medicina e direito, 98% das pessoas que passavam no vestibular do Amazonas eram de outros estados, não é do Amazonas. Por quê? Porque o nível de escolaridade, cada região tem sua peculiaridade. O nível de escolaridade do Amazonas é um dos mais baixos do Brasil, a gente não tem o que esconder isso. Então, o que acontecia lá na universidade? Pedia-se para passar no vestibular para a Davi. Se fosse passar por ano, ninguém passava. Ninguém ia passar, porque a Fernanda Davi já é para treinar, para finalizar. Você finaliza o curso tocando o Fernanda Davi, e tinha essas dúvidas, era o Fernanda Davi, não, foi o que eu fiz, eu achei por assim. Eu acho mais importante a gente popularizar o trombone e fazer o que as coisas aconteçam. A gente baixou o nível da prova, não é que baixou o nível, mas botou uma prova mais fácil, vai o abdomina e o estudo número 2 do Goshu. Para o trombone baixo, é a peça que você está de Gariardi e o estudo número 3 do Goshu, que é o mesmo número 2 do trombone. Então, com isso, a gente fez com que as pessoas fizessem mais provas, fizessem mais pessoas de prova. E outro detalhe também. A universidade apoia muitos projetos, eu já falar, sabe que apoia muitos projetos de extensão de evento. Então a gente criou lá, e eu tenho um projeto no laboratório que eu coordeno que chama assim, preparatório do vestibular. Então, assim, qualquer instrumento que for fazer vestibular, ele tem aula de marketing sociotécnico, de teoria, história e percepção, e do instrumento, algumas avaliações para ele fazer o vestibular. Por isso que eu não participo da prova do vestibular, eu não participo. Como eu estou vinculado nesse processo, poderia dizer que eu tenho um conflito de interesse, então eu saio da prova, não faço na prova, não participo da banca nem nada. Tem outras pessoas que participam, por exemplo, várias que participam dessa prova no lugar, a gente convida ele para participar, e a gente consegue assim ter uma quantidade maior. Com relação ao repertório, um exemplo desse é o Jorge Ricardo. Jorge Ricardo, todo mundo conhece o Martin. O Jorge Ricardo é militar da base aérea, toca já há mais de 20 anos, 30 anos, tocava trompa, depois foi comunista. E não
estudando médio, aí peça para depois, você não vai tocar peça, você vai tocar o quê? Ah, professor de banda, vamos estudar polaca, vamos estudar machista. Então assim, ele formou um recital maravilhoso, bom pra caramba, assim, nível alto, tocando música de banda, e a mesma importância que uma música de orquestra, um concerto de banda. Então, acho que nesse ponto, a gente consegue moldar, né, para poder ter um equilíbrio entre o que realmente o aluno quer e o que a gente espera que o aluno saiba na universidade. Sobre esse aspecto que o Bruno falou, ele é muito importante. Quem acompanhou o Campus na quarentena e participou do processo da quarentena, se atendeu muita gente na distância. Às vezes você está num local muito distante, mas se tiver uma conexão boa e se tiver um aparato, se é universitário, criar um aparato técnico com os softwares que eu já venho falando, que eu já venho estudando, é possível sim a pessoa fazer o curso inteiro. Uma boa parte do curso ela ir fazer a distância e depois ela ir fazer provas e fazer coisas, porque às vezes é muito mais interessante você não tirar a pessoa do contexto onde ela está e ter que dar um auxílio permanência para essa pessoa estar lá, o custo vai ser mais baixo, ela vai lá, faz a prova e volta para a comunidade dela e a partir daquele momento ela já está servindo na comunidade dela através daquelas aulas remotas. As aulas remotas. A prova remota, ela propicia, que eu acho que é o meu ponto de vista, faltam os próximos passos, que é a distância, a submissão à distância, depois um curso, um pedaço dele à distância, com qualidade, porque hoje a gente tem fibra ótica em boa parte do país. Então, fibra não é problema hoje, a gente já está bem preparado para isso, então a gente propiciar para os interiores, né, para quem está, por exemplo, no Maranhão, pensando nisso, tem a Sailândia, tem aquele lado de lá todinho, o presidente Lula, aquela parte todinha que está junto de Teresina. Teresina pode atender a mesma coisa de uma pessoa, tem Marlon, tem lá em São Pedro, a gente atende, tem Jean em Campina Grande, mas a gente pode mandar para os interiores a partir de polos, e aí são as articulações, né? Então, a audição à distância, a submissão de vídeo, ele é, para mim, ele é o início de um processo. E ele precisa ser dado continuação. E as pessoas acharam, porque a gente teve muita aula durante a pandemia e teve uma validade. A gente teve um avanço de banca, era uma loucura, não vai ter uma banca de mestrado. A pessoa saía, no meu caso, saía de uma pessoa lá para São Paulo, para participar de uma banca, você podia simplesmente pegar um computador, conversar com a galera, avaliar o trabalho, e é menos grana para o erário público, para você gastar dinheiro com um negócio desse, porque você pede agora fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, aí sim, a gente está se juntando, a gente está se congratulando, mas sendo direto, eu acho maravilhoso o processo de submissão de gravação. Eu acho que a gente precisa dar um passo a mais agora para democratizar mais ainda não só a moto de entrada, mas a moto de permanência. Uma pergunta, como é que funciona a questão de como vocês julgam o vídeo conforme a qualidade? Porque tem pessoas com uma realidade diferente, né? Conforme então a qualidade de vídeo, quais são as critérios. Victor. Vou falar uma coisa só, você ganha e você perde, na verdade, né? Fica acessível às pessoas que moram longe, mas nunca vai ser uma avaliação presencial. O ideal se fosse presencial, eu acho isso. O cara tocando ali, respiração, mas para ter acesso, né? Então tem esses fatores complicadores aí, a qualidade que o cara manda, né? A gente tem que entender isso. Muitas vezes a pessoa toca, tenta fazer uma gravação, aí a edição, o cara faz edições. Por exemplo, no mestrado, a gente não pode ter edição. O cara tem que falar, hoje é dia tal, o cara não pegou um vídeo antigo. Então você está tocando aqui, está ali tocando naquela época, você não vai no vídeo 10 anos atrás como ele tocava. Né? Então essas coisas acontecem. Vou conseguir o exemplo da azeitona. Vou fazer a coisa. Então vamos ser sucintos, né?
Tá, uma alternativa que interessa. Mesmo também que não mora embaixo aqui no país, uma espécie de pandemia que vem junto dentro da universidade, o algo poderia ter. Eu vejo que há pouca gente investigando. O Alexandre teve coragem, verdade, mas deixa eu pegar esse negócio desse rolo. E eu acredito que tem potencial mercadológico. Mercado Parque, eu trabalhei bastante com esse evento. Ele é mais próximo do Nordeste, então tem um mercado que a gente deixa de lado ali e pode abrir muitas possibilidades de trabalho. Esse é uma possibilidade de dentro da universidade a gente ter caminhos, né? A outra é o que vocês têm feito aproximado, seja pela inscrição, seja por outros caminhos, né? As escolas onde vão estar. Por exemplo, projetos sociais, né? Um caminho, as bandas escolares, outro caminho. Mas, por exemplo, a gente tem essa dificuldade de a escola específica ensina o estudante, não necessariamente tem uma articulação, um bom programa, então algumas vezes a gente chega com uma dificuldade tremenda para fazer o experimento. Eu falo isso porque eu estou trabalhando agora na licenciatura lá, então a gente sempre estratégia assim como vocês, a gente tem que posicionar para a gente também colocar o trombone ou mesmo a maneira de ensinar mais próximo. O trombone alto, se vocês pegarem vídeo no meu Instagram, vocês vão me ver tocando trombone alto na orquestra. Toquei a quinta, toquei um monte de troço e toquei recentemente, toquei Brahms agora. E se você também abrir, você vai me ver tocando no naipe na banda da igreja, que é a banda do dinossauro que a gente tem lá, só do velho. E eu estou tocando um trombone alto. E uma das razões que fez ir para o alto, primeira lição, economia. Por quê? Você tem o alto, você tem o trombone alto e você tem o canela seca. O canela seca, você não é o alto. Porque com o alto, você pode tocar primeiro trombone em orquestra e você pode tocar no naipe para fazer uma gravação. Pura, que é uma beleza. É um timbre assim, fantástico. E você economiza grana de comprar um King 2B, um 2B+, um Sino ou um Yamaha Z. O alto vai fazer o mesmo timbre. Como o próprio Milé falou, está muito junto do trompete, do flúgel. Dentro da orquestração vai ficar trompete, vai ficar saxofone alto. E no curso de arte foi importante quando a gente estava na tivesse saúde. E entretenimento é todo mundo fica em estado de depressão, de, sei lá, de hoje estamos universidades que a gente não vai mudar a população. E é um problema de partida. Você tem alunos que querem se suicidar, você tem alunos que não têm perspectiva. E a gente tem que fazer isso, orientar para essa questão. Só comentando o que o Dr. Fábio falou da parte prática do professor método, por exemplo, lá em Santa Maria, eu comecei o projeto em 2012 de dar, nessas 2 horas que eu falei aqui na Santa Maria, eu ia pessoalmente lá toda terça-feira, dava aula para o Nath Condão, tá? Como prática de serviço. Aí, eu converso com o pessoal, o mote, a ideia do pessoal é tocar para ir no quartel. Tanto é que até hoje eu não tenho um aluno Santa Maria formado para achar a pessoa. Por isso, a ideia dele é ir no quartel. Tudo bem, não há problema. Acho ótimo a profissão. E chegou um ponto que esse pessoal que saiu da cadeia do quartel, o RS Bones, o nosso coral, ele é aberto para todo mundo. Também fez prática de serviço, ou seja, todo mundo tem a possibilidade de participar. Só que hoje ele é formado pelos alunos atuais e pelos alunos egressos. Eu tenho um aluno também, alguém especialista realmente no grupo. Por quê? Porque eles se sentem uma coisa apartada, uma coisa diferente. A universidade, né? O pessoal lá que toca, o pessoal do apartado, e nós, as pessoas militares, nós somos da graxa. Quando não, vamos aprender, vamos melhorar junto. Até como eu falei na pergunta do Giovanni,
mete todo, mais que você tiver trombone, melhor. Mas se tem essa separação, não a universidade, eu vou ser cobrado, eu vou fazer você, alguém vai jogar por essa questão talvez um pouco de receio assim, na pessoa de estar exposta. Então, atualmente, como essa questão que eu estou chamando gancho do que o Fábio falou, muitas das comissões, eu não consigo imaginar na escola. Se eu tenho um processo, não tem, mas um aluno agora vai lá e eu supervisiono, dá o relatório lá na aula. Porque eu não tenho mais para assumir. Até a questão de gestão, eles falaram também que eu sou um vice-coordenador da apresentação. Então, a reunião, avaliar, não tem como. Então, eu estava tendo que delegar, então, para que me passa. A intenção existe, a gente tenta uma vez e o pessoal não se sente. A vantagem para realmente estar muito achando que é uma desvio. Como não é, ninguém está ajudando bem. Só para comentar também, rapidamente, eu acho que o problema também é a gente tem que olhar a base e a ponta, né? Muito tem a ver também com a visão que a gente tem do mercado profissional com o músico, né? Então, muitas vezes ficam perdidos, porque vão fazer o quê, né? A orquestra tem, as Forças Armadas têm 5.000 vagas para músicos federais, né? Tem as bandas de cada estado, né? Você tem as orquestras sinfônicas com poucas vagas, muitas orquestras, na verdade, para todas as cidades tem uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica, não tem, né? A gente não tem conservatórios em todas as cidades, porque Minas tem conservatório, Salvador tem conservatório, aí tem um projeto social, aí no Rio não tem um monte de coisa mais, aí você tem uma rede de ensino técnico que atende. Então, assim, a nossa frente de luta tem que ser maior. Por exemplo, a gente tem universidades que não tem curso de trombone. Então, se eu falo, a gente tem que brigar, nossa primeira briga tem que ser o quê? Que todos os cursos, todas as universidades federais, né, do Brasil tem um curso de trombone, tem um professor, que você está plantando uma sementinha lá, né? Você tem lugares para se trabalhar, você tem campo lá, você tem um mercado de trabalho, e também a universidade estimular melhor essa base, né? A extensão é importantíssima, mas nem sempre é tão possível, né, fazer, mas porque não tem também, então nós vamos, os alunos estão chegando, são menos alunos no geral, chegam na universidade para fazer todos os cursos, né? De forma geral você tem poucos alunos fazendo, e também o nível cai, né? Porque quando você tem poucos, você acaba aceitando quem chega, né? Então a gente tem que aceitar, então eu acho que é uma luta muito ampla, né? Está lá na ponta também, a gente tem que fazer com que a banda sinfônica do Estado de São Paulo, que é uma banda que a gente se orgulhar, que a gente botou uma banda profissional, tem que fazer uma dessa no Rio, fazer uma dessa no lugar, aí acabou. Ou seja, a gente já perdeu o emprego, né? Ao invés de ter mais emprego, o cara está tocando na banda ali, ele quer ter o objetivo de ir para uma banda profissional, né? Acho que a gente tem que pensar com esse lado, Estamos só atualizando as inscrições, eu sou Manassés, aceito a minha amiga, Pedro e Igual. Eu sou Manassés. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei muito bem como formular. Vou falar uma palavra da chave, a habilitação, né? A pessoa ser habilitada na aula. Então, voltando para a prática, lá em curso superior de Belém, o pessoal, vou fazer meu mestrado porque quero dar aula na escola, não é obrigado. Assim, a aula, eu li que a música não é obrigada a ser música, mas o professor de arte. Então, o professor de arte dá aula de música lá, cantando bandeira, isso na escola. Eu acho isso um pouco fraco, talvez comparado ao que eu vivi na Alemanha. Eu trabalho na escola da Alemanha, e lá a gente copiou o sistema da Venezuela. Inclusive, o nome era sistema, onde cada criança com um instrumento na mão. Então, a escola mandava a gente fazer aula. Então, eles tinham aula de música e uma aula dentro da escola de banda. Então, eles funcionavam muito bem. E no Brasil, talvez ninguém na sala que eu fui fazer o bacharelado não tenha essa habilitação de dar aula assim lá, oficialmente, concursado, tudo mais. Então, eu pergunto, hoje em dia, o que a universidade brasileira não proporciona isso? Eu não vou estudar bacharelado em trombone porque ela não me dá essa habilitação. Então, eu saio daí e vou fazer nesse setor, na mesma universidade, mas com outro polo, para me poder dar aula. Já, aí pegando a história que os professores falaram, já que ficou muito colorido, se toca frevo, se toca, sei lá, vários estilos brasileiros,
mais para habilitar a pessoa, quando terminar, pelo menos estou falando de, pelo menos, não no caso, falando do primeiro curso, que é o primeiro, como é que fala, bacharelado, né? A pessoa se formar e já ter essa saída. Ou eu posso estar desatualizado também, em relação a isso. Já está até rolando, eu estou por fora. Mas eu queria saber qual seria a estratégia de vocês. Aqui agora tem um detalhe, tem muitos trombonistas, né? Mas isso para levar a universidade deles, violão, violino, uma classe geral, vai ser uma coisa, uma revolução, porque a gente, por exemplo, na Alemanha tem os cursos de dois polos, o KA e o IP, que é o caso onde os caras ficam muito, tocam na perto mais, porque tem uns que estão realmente preparados para dar aula. E a aula eles se misturam em um momento que você percebe que eles são assim, um pouco menos comprometidos em tocar. Então tem um livro grande, né? Isso também tem uma pequena discussão que teve aí, né? Então essa é a pergunta. Então deixa eu só até me meter um pouco aqui. Agora eu mais ou menos o que o Alexandre vai falar, porque esse curso existe. Em Goiás a gente deve estar Paraíba assim também, né? E algumas universidades têm que é a licenciatura de ensino do instrumento. Então é um curso específico para você ser professor de instrumento. Então lá na UFG a gente tem 3 cursos: educação musical, que é licenciatura para dar aula em sala de aula, licenciatura em ensino do instrumento de habitação trombone, que na minha parte monumental é trombone igual. Então, para passar a Brisa, que está aqui no Rio Grande do Sul, na hora também é ex-aluna. Ela foi aluna desse curso. O Pedrinho, meus alunos que estão na Academia da USESP, é aluno desse curso, como eles foram ali, está trancado. Esse curso existe em pouquíssimas universidades. Uma das coisas que se faz em Goiás, que eu acho um pouco prematuro, é que alguns concursos exigem, inclusive, esse diploma. A Prefeitura de Goiânia, como Estado, quando que é esse perfil, o concurso exige a habilitação de bons estudantes. Então, tanto a Prefeitura quanto o serviço de processo seletivo que na prova, você tinha que ter esse diploma para dar aula, porque você tem as bandas nas escolas, então o licenciado não pode dar aula. Então, passar para o Alexandre, eu sei que Goiás é um dos poucos lugares que tem, João Pessoa também tem. Oi? Também são poucas universidades que têm esse tipo. Eu posso estar enganado, mas o primeiro curso foi o nosso lá na UFG. O primeiro foi o nosso na UFG, que foi idealizado pela minha orientadora de mestrado, pela Ana Freire, que tentou implantar na FJ, não conseguiu. E eu fui voto vencido lá, porque eu queria que houvesse, da mesma forma como a gente tem lá nos Estados Unidos, que é cada semestre o aluno vai para um instrumento diferente. Metais, percussão, cordas, regência. A gente tem esse sistema lá nos Estados Unidos, não é perfeito. Né? Não é perfeito, eu posso dizer, porque eu morei quase 10 anos lá, não é perfeito, mas já é um avanço muito grande. Então, isso foi uma das coisas que eu fui voto vencido lá, porque eu estava lá quando esse curso foi instalado. Eu participei ativamente desse curso. Então, o ensino musical escolar é uma licenciatura, ele vai se dar aula de violão e flauta. Algumas vezes os alunos podem ir para trombone com uma coisa, porque são 4 semestres, daí ele não vem mais. Agora, a licenciatura, aí tem uma disciplina, tem 2 disciplinas, né? Didática e prática de instrumentais, onde o aluno vai aprender os professores, os pedagogos, as pedagogias, certo? E tem a formação de repertório para o bacharelado, que é trecho de orquestra, show, interpretação de jazz, aquela coisa toda, mas na parte da performance, entendeu? Mas o aluno da licenciatura ele pode fazer as 2 coisas. Aí ele pode sair capacitado de technicar. Esse curso existe sim, começou depois da banda Piquim, veio a curso de música popular, como tem na UFPB, a gente tem licenciatura em música popular. Entendeu? A gente está criando, mas não são todas as universidades que oferecem isso. Por exemplo, a UFG é uma das únicas que tem musicoterapia. A musicoterapia tem que ter no Brasil inteiro, mas ainda não tem. Musicoterapia é uma coisa mais complexa, mas deveria ter. Mas isso já é outra agonia para a gente. A gente não está conseguindo nem a licenciatura em
nem um bacharelado em letras, mas a musicoterapia é o próximo passo, que é a parte da saúde do músico. Isso é importante demais. Mas existem vários professores sem licenciatura também. O Instituto Federal tem bacharelado, mas algumas várias não. Nem todas, obviamente. As universidades geralmente não pedem licenciatura. Agora, a licenciatura é pedida geralmente porque para trabalhar em escola regular, você tem uma série de questões ali pedagógicas que existem para a licenciatura. Então, essas possibilidades. Agora, existe também um curso de formação pedagógica, que é uma complementação para o bacharelado. Você faz um ano a mais. As universidades públicas não gostam de oferecer, porque tira a força da licenciatura. Então, as particulares oferecem, você faz um ano, fica licenciado. Já teve um concurso recentemente agora em Recife para os conservatórios e era bacharelado. Teve um concurso agora de Sabiano, Rogério, Israel, não me lembro quem foi, foram 5 lá que passaram nesse concurso e era para bacharelado. Podia usar a licenciatura, mas era para bacharelado. Foi para concurso. Por quê? Porque é uma coisa específica. Foi para o centro de criatividade, foi no conservatório e era bacharelado, entendeu? Mas é uma coisa bem específica. Mas acontece, entendeu? Porque é um local, por exemplo, conservatório. O cara que é do conservatório tem que ter um bacharel, tem que ser um bacharel para fazer. Que é aquilo que você falou das orquestras, do trecho orquestral da performance. Esse é uma coisa específica. Realmente. Eu esqueci seu nome, desculpa. Eliel. Eliel. Minha pergunta é sobre algo que tem, me fomentado bastante, que é sobre a mistura de áreas, principalmente dentro da universidade, na formação do aluno. O que eu digo com mistura de áreas é sobre nós termos mais especificidade em outras questões que a gente precisa no dia a dia. Por exemplo, lá quando o professor Alexandre foi fazer um masterclass com a gente lá na Bahia, ele conversou com um dos nossos colegas e ele estava preparando o TCC e tudo, e o professor orientou ele sobre algo que ele sente, ele tem muito interesse em academia, em exercício e essas coisas. E ele no TCC dele queria mesclar as duas coisas, trombone com musculação. O que eu queria saber é que, na formação do próprio universidade, ter essa possibilidade de não necessariamente fazer 2 bacharelados, porque eu tenho uma colega que ela é violinista e quer trabalhar como fisioterapeuta voltado para violinistas, ela vai entender de fato o que ele precisa, quais músculos ele vai utilizar, o que ele precisa. Mas ela sente a necessidade de fazer um bacharelado em fisioterapia e um bacharelado em música que ela quer de fato. O senhor já tem alguma visão disso, de mesclagem de cursos, para poder surgir essa necessidade de variedade, da gente poder ter no direito um bom músico que entenda de fato, para poder ser nosso advogado, ter além de médicos, assim como o professor tem um bom domínio sobre quando ele fez a seminário sobre distonia e tudo, ter essa mesclagem para a gente poder não ser só necessariamente músico, mas querer agregar mais. Eu faço até minha opinião para você. A primeira coisa. Só para dizer que a universidade ela oferece possibilidades. Você, como aluno da universidade, você pode cursar disciplinas na medicina, disciplinas no jornalismo, então diversas disciplinas você pode cursar. Agora, obviamente, se ela tiver quer ter uma formação de atuação, ela precisa ter um curso de atuação. Fisioterapeuta com fisioterapia. Fisioterapia com fisioterapeuta. Você deveria ter todo. É igual, né? Então, assim. E agora, é claro que se você tiver, por exemplo, um livro de pós-graduação, uma pessoa que tem uma formação de fisioterapia e também musical, ela pode falar desse tema mais específico que faz não vai saber falar, porque só tem música. Então isso é legal. Agora, se ela quer ter uma noção, e isso é muito comum na pós-graduação, você cursar uma disciplina na saúde porque tem a ver com o seu trabalho. Né? Então, existe esse leque de possibilidades. Tem alunos de medicina que fazem música, né? Para a gente lá gravar o instrumento. Acho que já existe essa saber aproveitar. Você não aproveita a universidade que tem disponível. Né? E dentro do próprio curso tem disciplinas orientativas. Então, dentro do próprio curso vai montando o seu. Só dando exemplo meu, por exemplo, nesse momento eu acabei de ganhar 2 bolsas para alunos meus de iniciação,
iniciação científica, que é o trabalho de história e música, e iniciação tecnológica, que é a composição e música. Até porque eu tenho 2 projetos de pesquisa. Então, como eu já trabalho também com história e música e essa parte tecnológica nesse sentido. Por exemplo, a UFGD, que é um lugar que eu me apaixonei lá da São João del Rei, né? O UFGD, Universidade Federal de Dourados, eu estou falando de São João del Rei, lá perto que é de Sejão, né? Eles têm um programa de mestrado sobre saúde do músico, entendeu? E esse curso já existe, mas como os meninos falaram, assim, ela está dentro do que a gente chama de subsensores. Que aí a gente entra na teoria do aprendizado significativo de Elcio Bell, que você tem a música como subsensor, como ponto de partida para outras áreas. Aí você tem informática, estudo, engenharia de áudio, que é aquela que eu também dei palestra para vocês sobre isso. Você tem a parte da saúde do músico. Então, se você começa, por exemplo, um curso de... Você faz uma disciplina do tipo anatomia. Você vai lá e paga anatomia. Aí você vai lá e paga fisiologia. Entendeu? Quando você paga essas disciplinas, os professores já estão olhando para você ali. Entendeu? Os professores da medicina já estão olhando. Por que esse cara está fazendo tantas essas coisas? E é necessário. Porque você vai chegar para o médico, por exemplo, o neurologista, que não, por exemplo, que não é o Paulo Rossi, não é o Dr. Delson, que é o chefe do departamento de neurologia lá da UFG, que é amigo nosso, que é marido uma professora de música nossa, da musicoterapia. Então, quando ele começa, você chega no neurologista, aí você vai, bicho, o invocador não está funcionando. Aí o médico vai fazer que molesta é invocador. Já começa por aí. Então, essa pessoa do meio de campo aí, ela é extremamente para você, ó, minha auriculares olhos não está funcionando. Aí o neuro faz, como assim? Está puxando para o lado do zigomático ou para o lado do risório? Está indo para o platisma? Aí o cara vai, que molesta é de comer ou de passar no cabelo. O Sérgio puxou minha orelha ano passado, foi no retrasado do simpósio, porque eu estava falando essas coisas assim, como se eu estivesse falando de vara, de creme, de trombone aqui. E eu não estava prestando atenção. E eu disse, bicho, não fale desse jeito complicado não, porque você está complicando. Mas esse linguajar, ele é necessário. Então, a gente precisa do homem do meio de campo que não precisa ser o médico, que não precisa ser o fisioterapeuta, mas ele entenda as disciplinas, porque já tem o fisioterapeuta. Agora, se você quer atuar como fisioterapia, aí você tem que ir para lá. Ou você tem, por exemplo, o terapia ocupacional, que o pessoal me chama muito de teórico, que é terapeuta ocupacional, que é aquilo que eu faço no retreinamento. Mas eu já venho nessa fuleiragem já há muitos anos, já desde 2000 e sei lá para trás, estudando essas coisas. Mas no dia que me mandaram um artigo de meteorologia, eu não entendi porcaria nenhuma, eu tive que estudar para entender. Então, esse é o caminho. A mesma coisa é falar de buffer-size, o pessoal da galera de gravação. Todo mundo sabe que é buffer aqui, entendeu? Mas a galera do geral não sabe. Ei, eu estou ouvindo um eco aqui. Eita, eu vou gravar, fica alô, 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 alô. Que molesta isso? Então, assim, essa parte é a parte específica que você tem que ir, que é uma discussão também maravilhosa que volta para o UFG, para mim, porque é muito importante. Por quê? Porque nós tivemos um filósofo numa primeira aula que ele assim chamou, e ele disse, a universidade é o universo. Você chega aqui, vê várias coisas e aprende a estudar. A gente vai para a universidade para aprender a estudar. Você chega, alguém te fala um assunto, te dá uma bibliografia, naquela bibliografia tem outra penca de bibliografia e você, pronto, me achei. Aí você começa a ler, pronto, abre o mundo para você. Esse é o mundo da universidade. Entendeu? Então ali é o lugar de você tirar suas dúvidas e de aprender a aprender. Então esse é o caminho. Primeiro você lê as bibliografias, começa a fazer os cursos, como o Léo falou, e dali, se você realmente achar a necessidade de fazer, não tem como correr. Entendeu? Aí você vai se especializar mesmo, porque é necessário, porque aí você está completo, você não vai ser um charlatão. Entendeu? Você vai ser um cara que tem conhecimento ou vai referir a alguém. Procura o neurologista. Todo mundo que me procura com problema sabe que vamos ver o neurologista primeiro, para depois eu falar. Toda vez é assim. Só para essa rapidinho, a gente estava conversando com alguns
isso, né? Deixa eu seguir aqui, gente, ó, pelo tempo, eu vou passar para a última pergunta, não sei que a pergunta do professor Pedro seja muito breve. Mas a princípio seria a última, tá bom? Pelo tempo que já acabar na hora, e não ter o tempo para A minha pergunta é. tem uma do Alisson, não esqueci de você. Mas então Minha pergunta é breve, bem breve. É pegar o profissional e o acadêmico pós-graduando. Nem todo mundo tem o privilégio que o professor Diego teve, né, de aparecer em um concurso com nível de graduação. Hoje o sarrafo não está subindo, ele já está por cima. Tem muitos concursos que estão aparecendo aí que a exigência de escolaridade é doutorado. Então, eu como graduando, pretendendo fazer o curso de mestrado, eu tenho dúvidas sobre como fazer esse pré-projeto, né? Porque, por exemplo, eu tenho um trabalho voltado para dobrados da minha região. Então, o que eu posso fazer? Eu fico com essa dúvida. Eu vou falar sobre mais dobrados da minha região? Eu vou expandir esse trabalho para outras coisas? A banca vai olhar com bons olhos em você fazer uma coisa que você já fez? Ou a banca vai analisar, excluir, pensar que tem muita coisa em você expandir aquele trabalho que você já fez? Vou passar a palavra, só uma coisinha. Nosso sarrafo está subindo. A lei, a LTV diz que o curso que forma pesquisador é o doutorado. Então, quando é a universidade, é um professor pesquisador. No momento que não abre o curso para doutorado, a universidade está aceitando pela lei o professor não formado. Pela lei. Desculpa só Mas, vai, quem quer falar, acho que quem vai ligar a boca. Mas você falou outra coisa aí que. Rápido, para nós dentro do ar. Não, porque é o seguinte, porque a primeira coisa, vai fazer um projeto de pesquisa, vai entrar no curso, você tem que ver o perfil da pessoa que você vai enviar o projeto. Então, por exemplo, eu oriento trombone, aí o cara manda um projeto de flauta doce. Acontece, né? Se você já tem uma trajetória naquele estudo, é bom, isso não é ruim. Porque você vai partir de algo que você já sabe um pouco. Porque você não pode aprender uma coisa nova que a gente quer fazer para começar o curso de mestrado. É muito pouco tempo. O curso de mestrado é 1 ano e meio, o profissional é 2 anos acadêmicos. Então não se deve fazer isso. É arriscado. Né? E eu aconselho que você, quando vai fazer um projeto, você olha os trabalhos publicados das pessoas que querem orientar, porque às vezes o cara vai fazer um projeto. E aí, envia o projeto do orientador e ele não passa na seleção. Aí ele fala, é fechado, são mais pessoas que ele gosta. Só que ele não pensa que o projeto tem que ter a ver com a linha do orientador. Então, eu não vou orientar uma coisa que não tem nada a ver comigo, nem Fábio, nem ele, porque a gente vai ter que aprender uma coisa nova e vai ficar dando chute fora do lugar. Então, a gente às vezes nem aceita o projeto. Há alguns casos, o cara te convence na argumentação dele ali que é possível. Né? Então, cada caso é um caso, obviamente. Tem gente que, por exemplo, não tem tanta maturidade para fazer um projeto, mas tem uma maturidade musical, profissional. A gente sabe a capacidade do cara e ele vai desenvolver durante o curso. Né? Alguém tem alguma coisa que você quer perguntar para seguir? Eu acho que é seguir. Tá. Então, eu vou mais com ele. Boa tarde, tudo bem? Professor Eduardo. Eu tenho uma inquietação sobre a formação dos trombonistas do Brasil. Eu acho que a gente tem muito trombonista, mas a gente não consegue se formar em alto nível como um país fora para oportunidades econômicas diferentes, informação. Queria saber se isso é uma orientação também da academia e se você tem alguma perspectiva de como a gente pode mudar isso para conseguir formar trombonistas cada vez melhores. Do meu ponto de vista, houve uma fase na pedagogia que eu fiz professores projetavam a frustração deles na gente. Eu tenho 54 anos, então eu posso falar isso tranquilamente, porque eu passei na mão de muita gente. Então o cara, vamos dizer, o cara se aposentou e nunca acertou o bolete de Ravel. Ele tocava tudo. Na hora que ele ia só lá o bolete de Ravel, não saiu. Então, essa frustração vinha pra gente. Então, às vezes o cara ia estudar trombone porque ele, por exemplo, eu entrei no conservatório para poder, porque eu tocava com o dedão de um bispo e eu vi um trompete, eu disse, ainda tem 3, tem mais, eu quero ver. Eu cheguei no conservatório e falei, não, meu filho,
pega aqui a vara, pega o tronco de vara, mas ele está molestando. Tem isso aqui, eu não sabia. Então, veja o negócio. Então, assim, chegou um ponto que meus amigos, como o Zilmar e outros, eles estavam num nível muito alto. E o Zilmar está hoje até numa peça falando do Recife, toca tocando embaixo do bem, quando é Leone, né? Fagotinista lá do Rio de Janeiro, fantástico. E é uma família tradicional. Mas tem gente que vai para a universidade simplesmente porque ele quer aprender a tocar tambor. Mas esses professores, eles pegaram isso para você, para estudar na Júlia, tocar tambor. Querem você de comer, passar por cabeça. Então, assim, a primeira coisa é o direcionamento do cara. O cara chega no bacharelado, ele quer tocar bem, mas tocar bem para quê? Então já começa esse afunilamento. Então, para você querer uma coisa, você precisa ver. Eu assisti na Globo, quando a Globo prestava, não é do lixo que ela é hoje, concerto para a juventude. Você tinha concerto para a juventude, você tinha concerto de Natal, você assistia a orquestra, Roberto Carlos fazendo show com a orquestra, você via macaxeira, eu vi macaxeira tocando na televisão, não vi macaxeira tocando, ninguém nem sabe quem é macaxeira aqui. Eu sei. Mas eu vi, sim, mas você entendeu? Então, assim, você só quer ser aquilo que você vê. Se você não vê, você não é exposto. Então, nós temos pouquíssimas orquestras no Brasil e curso de bacharelado, a gente começou a trabalhar e crescer nisso. Então, isso é um processo de você chegar e ter um cara que já vem com sangue no olho querendo fazer. E tem outros que fazem isso, eu não sei nem o que é que eu vim fazer. Então, assim, no conservatório, porque, por exemplo, lá em Recife, perguntas a Misael e a Samuel, o tanto que os caras sofrem. Os caras começam e acaba some do mundo, ninguém sabe onde o cara foi. Aí você tem pessoas talentosíssimas, mas essas pessoas são as exceções. Hoje a gente vive tais exceções. No Nordeste eu vivo tais exceções e não do padrão. Entendeu? Então esse ainda é um gargalo muito grande. Por exemplo, nós temos uma orquestra jovem que já formou muita gente e deixou muita gente no mercado. Mas, por exemplo, da minha geração, quem foi para Campo de Jordão hoje está pregado e está, mas muita gente não quer ir mais para Campo de Jordão. Entendeu? Eu conheço da minha fase, quem foi para Campo de Jordão está destacado, mas muita gente quer ir para Campo de Jordão. Por que eu vou para Campo de Jordão? O cara, não, eu não tenho bolsa para ir para Campo de Jordão. Ainda tem esse problema. Entendeu? Então, essa parte eu queria deixar para você refletir, porque é o que acontece comigo lá. Entendeu? Fala ali. Eu acho que melhorou muito. Tá? Tu tá assim, tu sabe aí, mais geração mais tempo. Vou falar até da BT. 30 anos da BT, quem esteve lá no começo, sabe que quando a gente chega nos lugares para fazer os investimentos, os eventos, não tinha essa galera tocando tão bem. Né? O crescimento que houve no decorrer do tempo, a BT foi uma formiguinha que levou isso para todo o país. Quando eu fiz graduação na UFRJ, você estava, eu e o João Luiz, uma época o Bocão, uma época o três, e assim, acabou o curso, a gente ganhava uma bolsa, fica, pelo amor de Deus, você não tem protagonista. Então, hoje em dia a gente fica na escola, mesmo com a dificuldade de alunos, com 10, 12 alunos. E hoje a gente tem resultados que há um tempo atrás seriam impensáveis. Os alunos indo para fora do país, lá da Bahia a gente tem 2 que foram para fora, nem dotado, o primeiro depois que está fazendo lá fora, no estado. No Brasil inteiro, a gente que foi para fora, antigamente era uma dificuldade tremenda de ser, hoje tem vários ministros brasileiros que já estão. Agora, obviamente, é muito mais difícil porque a nossa base não é boa. A gente tem nos Estados Unidos, aulas, tem uma quantidade imensa na escola de música, aprendendo na escola. Então você tem a base, daquilo ali vai sair gente, você tem no Japão uma formação. Então a gente tem um problema de base, mas não quer dizer que a gente já não produziu muito e está produzindo já assim, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, indo lá para fora para produzir. Eu acho que a gente tem que agora achar estratégias que possam aperfeiçoar mais o ensino. Isso vai também comigo, a melhor da qualidade. Eu tive aula com o meu professor, eu tenho que ser melhor que ele. O meu aluno tem que ser melhor que eu. Eu estou com esse pé nos níveis, a gente vai conseguindo fazer.
É muito legal ver o aluno tocando com um nível altíssimo. Você, poxa, o cara está assim. Porque essa é a tendência. O professor que vai se sentir feliz é quando ele vê o cara tocando bem. Essa coisa de ver o cara tocando mal é passado. E a gente não pode aceitar isso mais. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo, embora tenha muitos problemas. Né? Faltam outros cursos, falta esse intercâmbio que a BT traz, né? Que a BT poderia trazer. Mas a gente está trabalhando tudo para isso. E a gente acha que é possível melhorar isso. Uma só muito sério. Quando eu falo para muita gente que as pessoas são mal interpretadas, estudo inglês, as pessoas me interpretam mal, tem uma arrogância. Eu já tive um aluno que terminou o bacharelado muito bem. Eu peguei o recital dele filmado e mandei para Lucas. Aí ele disse, Lucas, vê o recital desse menino aqui, eu estou com um recital legal, disse, manda esse menino para cá que eu estou precisando de trombone embaixo. Cadê o inglês do cara? E ele começou a estudar inglês comigo num grupo que eu formei e o cara desistiu no meio do caminho. Então, assim, a falta de visão, aí a gente não consegue, porque é a pessoa, o cara está tocando pra caramba, mas não tem. E ele foi finalista aqui da Orquestra da Bahia. Ele ficou em 4º lugar na Orquestra da Bahia, do concurso. E todo mundo, o Elinho, outras pessoas, vieram falar, parabéns pelo seu aluno, parabéns para ele, ele estudou, ele fez a coisa, mas, por exemplo, em inglês, por que ele não foi para frente? Inglês. Quando você entra no curso superior, tem que ter inglês e coisa aqui, e não mandou. Aí não adianta como mandar, não vai ter resultado. 2 segundos. Acabou. Assim, nessa questão que o professor Daí falou, né, fazer um alento como aluno da graduação, né, também como reformado. Eu acho que essa questão do nível alto, eu acho que é como o coletivo de trombones, ele mostrou muito isso com o Lodo. A gente tocou, né, 3 pessoas tocaram o Lodo, e o Lodo falou uma frase muito interessante que até hoje é comum para a gente. Agora eu percebi que o nível está igual. Não existe mais nivelamento entre o pessoal tocar bem aqui nos Estados Unidos e o Brasil não tocar. Vocês estão no mesmo nível que o pessoal aqui de fora. Continuem com o trabalho que vocês estão fazendo. Foi isso que o Dodo falou. Isso eu achei interessante porque significa que o trabalho está funcionando. E a questão do alto nível, eu falo por mim, porque é aquela coisa de você se dedicar. Cabe ao aluno se dedicar e buscar aquele alto nível. O professor, ele dá o caminho, mas quem vai responder essa questão, esse estímulo, vai ser um aluno. Se eu não quiser buscar por ali, se eu não quiser, quero ter um nível com 4 tocando. Se eu não tiver isso, não vai adiantar. O professor pode explicar 1000 perguntas aqui que pode me dar 1000 aulas. Eu vou continuar no mesmo, estagnado no mesmo lugar. Entendeu? E aí nossa questão de nível vai muito para o aluno, vai muito para a concepção da Acabou. Então, gente, obrigado Jean, pelo convite. Fechar a sessão aqui, só avisando que a sessão de jantar agora, às 20 horas, tem um conceito de abertura oficial do Jesus Novo, que é o ABC, quando eu estou tudo aqui. E eu deixo o Jean encerrar aqui. Vai ser aqui. Nenhum esforço deixará de ser recompensado. Nenhum, absolutamente nenhum. Se você veio até aqui, se você deixou de estar, investiu em outras coisas, se organizou financeiramente, fez empréstimo, não vai deixar de ter uma oportunidade de crescimento. Muito obrigado a todos vocês e viva a BT!